Está escrito em Eclesiastes 1, versículos 12 a 18, o seguinte: a experiência do pregador. Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Versículo 16, disse comigo mesmo: eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Versículo 17, ele diz: apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia. E vim a saber que também isto é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado. E quem aumenta a ciência, aumenta também a tristeza. Muito interessante esse texto, né? Salomão aqui narrando a sua experiência, né? Nessa busca de descobrir sentido para a sua vida. Então, Salomão, depois de desfazer a esperança puramente existencialista de que a humanidade está seguindo um curso de progresso e evolução, ele passa agora a tratar da sabedoria, a qual, especialmente no início do livro, engloba o conhecimento que os homens podem reunir por meio da atividade intelectual, seja ela científica ou filosófica. Esse trecho aqui do livro de Eclesiastes começa com uma frase um tanto quanto inusitada. Ele diz no versículo 12: eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Mais uma vez, o escritor se apresenta como um pseudônimo que escolheu para si, a saber, um pregador. Ele também confirma seu cargo como rei de Israel, cujo trono tinha sede em Jerusalém, tendo-se apresentado apenas alguns versículos antes, fica-nos a questão da razão de fazê-lo novamente. Em uma situação cotidiana, poderíamos até pensar que quem age assim quer simplesmente exibir as suas altas credenciais e, por conseguinte, obter as vantagens decorrentes delas. Aquilo que chamamos aí de a tradicional carteirada, não é isso? É claro que tal pensamento não se encaixa bem diante do nobre propósito do escritor, nem com o caráter inspirado das Sagradas Escrituras. Assim, cabe-nos investigar um pouco mais a intenção de Salomão. Na verdade, a nova apresentação tem sim a intenção de lembrar os leitores do livro de Eclesiastes quem ele é. Porém, não por orgulho ou por soberba, mas para credenciá-lo como alguém apto a tratar dos assuntos ora abordados. Como o tema é justamente o estudo e o conhecimento de coisas ocultas e difíceis de compreender, Salomão lembra aos seus leitores de que ele é o mesmo que recebeu sabedoria de Deus de um modo extremamente maravilhoso. Lá em 1 Reis, capítulo 3, dos versículos 11 em diante. Que deu demonstrações da sua capacidade e que foi admirado por muitos por causa do conhecimento que exibia. Sendo assim, Salomão pode falar com propriedade sobre a sabedoria e seus efeitos. E ninguém poderia dizer que sua argumentação vem de alguém que não conhece
o assunto ou que não tem gabarito para tanto, né? Pois muito bem. A seguir, Salomão toma a si mesmo como exemplo em sua argumentação e passa a narrar acontecimentos que provavelmente tiveram lugar já no início do seu reinado sábio. No versículo 13, a primeira parte do versículo 13, ele diz: apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Ou seja, ele dedicou o seu coração, mas nesse trecho o seu coração aponta para si mesmo e para o seu entendimento das coisas, um conceito muito mais ligado à mente e à personalidade do que mesmo ao coração em si. Por um lado, como ser humano racional, Salomão tem plena capacidade para avaliar, para entender, para investigar, para observar, para refletir e tirar conclusões. E é exatamente o que ele diz aqui, que ele se propôs a fazer, né? Por outro lado, na expressão hebraica traduzida como com sabedoria, né, que diz que aplicou o coração a esquadrinhar e a informar-se com sabedoria, na verdade, há um artigo que dá a ideia de pelo uso da sabedoria, ou com a ajuda da sabedoria. Isso leva a crer que Salomão, dotado de ferramentas maravilhosamente dadas por Deus, refere-se aos recursos intelectuais que possuía e que lhe permitiriam uma análise das coisas como nunca outrora alguém fora capaz. Pelo jeito, ele foi um dos primeiros cientistas e filósofos da história. Apesar de haver muita coisa para se estudar debaixo do céu, como ele mesmo relata, ou debaixo do sol, as duas expressões são equivalentes e elas são intercambiáveis, digamos assim, não devendo ser interpretadas de modo distinto. Parece mesmo que Salomão se detém bastante na condição humana, observando tanto a sabedoria como a loucura e a insensatez. A surpresa do leitor ao ler o livro de Eclesiastes continua quando a busca por conhecimento, algo aparentemente tão desejável e proveitoso, é avaliada de modo um tanto sombrio. Ele diz no versículo 13, na parte B, o seguinte: este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. Interessante, né? Deus pôs essa árdua tarefa sobre os filhos dos homens para afligi-los com ela. O que causa espanto nesse ponto é a conexão entre a tarefa do entender os acontecimentos e a aflição resultante desse processo. Mas de que tipo de aflição Salomão está falando aqui no versículo 13? Ao que tudo indica, ele, na sequência da argumentação dos 11 primeiros versículos, tem a intenção de mostrar que a sabedoria e o conhecimento das coisas em si também são incapazes de satisfazer o homem e dar sentido à sua vida, produzindo mais enfado e desesperança do que alegria e significado para a vida. Essa conclusão, ela é tanto mais surpreendente quando vinda de alguém de quem esperamos mensagens que elevem a importância do conhecimento, alguém a quem Deus capacitou sobremaneira e que deveria ver isso como incumbência e razão da sua existência. Mas não é assim que Salomão vê seu papel depois de empreender tal busca, né? Muito bem. Dito isto, Salomão passa a delimitar uma parte importante do escopo das suas pesquisas e das suas observações. Ele fala no versículo 14: atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento.
Então ele disse que observou todos os feitos do homem, né, debaixo do sol, e aí ele percebeu que tudo era futilidade, era como correr atrás do vento, ou seja, era algo inalcançável. Então, apesar de o tema central ficar apenas subentendido no início desse parágrafo, aqui ele aborda a questão expressamente focalizando os feitos do homem. E nesse ponto de vista, a sua preocupação não era entender os movimentos das estrelas, ou a mudança das estações, ou a reprodução da fauna e da flora, ou, digamos, as forças invisíveis da natureza. A sua mente desejava, antes de tudo, observar e entender os fatores ligados à vida do homem, as suas paixões, as suas motivações, as suas fraquezas, né? Os seus apegos, os seus amores, os seus raciocínios, os seus valores, medos, defeitos e também os seus relacionamentos. Porém, a julgar pela comparação que ele faz no versículo seguinte, no versículo 15, ele não parou por aí, mas também empreendeu uma busca por soluções para os problemas, para as aflições e sofrimentos do homem, contudo sem sucesso, percebendo ser uma tarefa fútil. E ele chegou a compará-la à inutilidade de perseguir o vento. É algo que não pode se palpar. É uma figura de linguagem que lembra ao leitor de Eclesiastes que ninguém pode pegar, deter ou dirigir o ar, mesmo que corra atrás dele. Essa figura é tão eloquente que Salomão a utilizou 9 vezes na primeira metade do livro de Eclesiastes. Mas para melhorar o seu ponto de vista, Salomão oferece 2 comparações que, apesar de serem verdades em si mesmas, servem aqui para expressar as impressões do rei sábio acerca do seu trabalho mental na busca de compreender e solucionar as questões humanas. No versículo 15, ele declara o seguinte: ele diz, aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Interessante, né? O que é torto não pode ser endireitado, o que se perdeu não se pode ser contado. Então, apesar dos grandes estudos científicos que realizou e das grandes reflexões filosóficas que ele empreendeu, Salomão percebeu não ter capacidade de alterar significativamente coisas ligadas à criação e à experiência humana. Do mesmo modo que não é possível endireitar um galho torto de uma árvore, por exemplo, não é? Então, por outro lado, não é possível conhecer tudo que há para ser conhecido, de modo que até o mais sábio dos homens tem limitações no campo do conhecimento que lhe impedem de chegar a certas respostas, do mesmo modo que não é possível calcular o volume de grãos que se perdem pelo caminho ou o valor de moedas que desapareceram. É óbvio que o avanço das ciências permite hoje em dia que coisas impossíveis no passado sejam executadas de modo corriqueiro atualmente, né? Mas certas realidades não podem ser alteradas nem com toda a ciência e tecnologia do mundo. Sendo esse o ponto de vista de Salomão nesse texto. Quando se percebe isso, toda a relevância que o homem, especialmente o homem moderno, pensa ter diante do mundo e do seu desenvolvimento, não passa de mera futilidade. É vaidade, vaidade de vaidade. É como correr atrás do vento. Para o homem que só tem olhos para as coisas que estão debaixo do sol, como Salomão faz questão de mencionar, ignorando Deus e a sua palavra, a visão de que suas descobertas e reflexões são vãs é terrível, pois a única esperança de continuidade e de eternidade que há na pessoa materialista
é exatamente a importância e o significado do seu legado e das contribuições que deixou após ele. Conforme fala no versículo 13, que diz que tudo quanto sucede debaixo do céu, este enfadonho trabalho, Deus deixou para que o homem se inquietasse com ele. Então, para que ninguém pense que o fracasso da sabedoria, das coisas puramente debaixo do sol, se deva a alguma inaptidão na postura de Salomão, ele então apresenta as suas conquistas no campo intelectual. A primeira parte do versículo 16 ele diz: disse comigo, eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos quantos antes de mim existiram em Jerusalém. Então, ele estava acima de todos os seus antecessores em termos de inteligência, né? Então, ele teria ultrapassado a sabedoria de todos os reis que existiram em Jerusalém antes dele. Entretanto, não há nenhuma indicação de que ele tenha falado a respeito de reis, mas dos homens em geral, especialmente os sábios, abarcando assim um grupo muito maior e elevando diante dos leitores do livro de Eclesiastes o seu potencial de fazer as avaliações que apresenta a eles. Não é difícil imaginar o quanto Salomão deve ter ficado empolgado com a capacidade que Deus lhe deu para aprender facilmente coisas tão difíceis. Por isso, a sua constatação inicial foi a de que superou a todos que conhecia e aos que vieram antes dele. A frase traduzida como "eu disse a mim mesmo" quer dizer literalmente dizer "eu disse ao meu coração", podendo possivelmente até representar algum sentimento que teve a princípio, quando ainda estava deslumbrado consigo mesmo. E não era para menos, pois Salomão de fato se tornou inigualável nesse campo da sabedoria. Vejamos o que diz a segunda parte do versículo 16. Ele diz: com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Muito interessante isso, né? Por que então conclusões de cores tão pessimistas assim? Certamente não se trata da desilusão de quem buscou certo conhecimento, mas não o atingiu, mas sim o enfado de quem alcançou o conhecimento, mas percebeu o pequeno valor que ele tem nele mesmo, quando desconectado de fatores superiores que lhe deem sentido à vida, a saber, Deus. O homem precisa de Deus. Sem Deus, nada faz sentido. Então, tendo-se comparado às demais pessoas, incluindo aquelas que se dedicavam à atividade sapiencial, Salomão especifica melhor as áreas de estudo das suas pesquisas e reflexões. E chega no versículo 17, na primeira parte do versículo, ele diz: apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia. Né? Muito bem. Então, essa primeira busca nos mistérios ligados à vida foi a respeito da sabedoria. Nada mais indicado para quem foi especialmente dotado com ela. Porém, Salomão não se limita a isso e passa a pesquisar também o oposto dela, a loucura, como diz aqui na versão bíblica, a estultícia. Apesar de haver quem associe essa palavra à busca do prazer, tema que é tratado no capítulo seguinte, capítulo 2 de Eclesiastes, que nós vamos estudá-lo também, o correto é ver os termos loucura e insensatez como sinônimos complementares, no qual o primeiro aponta para ideias tolas e cegueira mental, enquanto o segundo descreve procedimentos tolos. São as duas faces da mesma moeda, o pensamento e o comportamento do homem insensato. Então, ao lermos esta disposição do autor,
inevitavelmente ficamos empolgados e esperançosos de ler as suas conclusões sobre ambas, visto que elas exercem um grande impacto nas nossas experiências como seres humanos e nos intrigam tanto em suas motivações como em seu desenvolvimento. A nossa impressão é que essa é uma jornada, digamos assim, que vale a pena ser percorrida e compartilhada com os outros. Mas a conclusão que Salomão oferece é um balde de água fria sobre tais expectativas. Ele diz na parte B do versículo 17, é o capítulo 1 de Eclesiastes. Parte B do versículo 17, ele diz: e vim a saber que também isto é correr atrás do vento. Olha só, pelo jeito, descobrir como funcionam a sabedoria e a loucura não ajudou Salomão a resolver os seus problemas ou o problema de outras pessoas, nem tampouco lhe deu a satisfação que ele tanto esperava. Para que a perplexidade do leitor do livro de Eclesiastes não fique sem explicação, é dada a razão para tanto no versículo 18, onde ele diz: porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta ciência ou conhecimento, aumenta tristeza ou dor. Então é notável perceber como Salomão conecta a sabedoria com a aflição e o conhecimento ao pesar. É um livro que transmite sabedoria. Essas são conexões, no mínimo, curiosas, para não dizer desconcertantes. Contudo, tal avaliação, aparentemente severa demais, vem da impressão pessoal que Salomão obteve depois de alçar altos voos no campo do conhecimento, não tirando disso prazer, mas percebendo de modo mais claro tanto a natureza humana como também a falta de sentido que há em tudo ao seu redor. Pelo jeito, em vez de descobrir as soluções para os problemas da vida, Salomão parece ter percebido a inevitabilidade deles. No lugar da esperança, da esperança na evolução da raça humana, Salomão deve ter constatado a sua decadência nos campos da moral, da ética, da justiça, da veracidade, da retidão e do amor. Que diremos nós que vivemos esses dias, né? Tantos anos depois, com tanta evolução, com tanta tecnologia. Salomão já constatava isso há tantos anos atrás. Olha, meus queridos irmãos, muitas vezes a ignorância a respeito dos acontecimentos e suas causas faz com que o ignorante nutra esperança de melhora, de sucesso e de satisfação. Tal pessoa pensa que, se ela tivesse certas habilidades, conseguiria atingir todos os seus objetivos. Ou se possuísse muitos bens, impediria vários problemas que a afligem. Ou ainda, caso concretizasse certo relacionamento, conheceria a felicidade eterna. Entretanto, ao conhecer as vicissitudes da vida e a falta de sentido que cada bem tem em si mesmo, separado da comunhão com o Deus eterno, Salomão sabe da incapacidade de todos eles em satisfazer o seu coração de modo permanente. Além disso, junto com a sabedoria crescente, Salomão declara que vem a sensação de uma perda crescente também, visto que a vida humana, desprovida da esperança da eternidade, acaba sendo, em última análise, uma sucessão de perdas e finais. O sábio tem melhores condições que os ignorantes de avaliar as perdas que viveu e de ter a convicção de que outras virão, tendo de conviver com a insuportável espera por elas. E isso gera muitas vezes mais aflição do que alguém pode até mesmo suportar. A esse ponto, por mais que acreditemos nas palavras de Salomão,
mencionadas neste livro tão interessante que é o Eclesiastes. Eu gosto demais desse livro. São 12 capítulos onde ele faz uma exposição de toda a sua vida na busca de encontrar sentido para a sua vida. E ele conclui no final que sentido somente em Deus. Então, as palavras de Salomão, nós somos levados à reflexão do motivo de a sabedoria ser tão edificante em Provérbios e tão frustrante em Eclesiastes. A resposta, porém, é que a sabedoria de Provérbios é aquela que é medida e torneada pelos valores acima dos céus, no caráter do próprio Deus. Enquanto a sabedoria mencionada aqui no livro de Eclesiastes, por ele mesmo, que os 2 livros são atribuídos a ele. Então, a sabedoria em Eclesiastes é aquela que olha apenas para as coisas debaixo do sol, ignorando a existência e os valores do Criador divino. Quando o ponto de vista é esse último, a frustração é inevitável. Pois, em primeiro lugar, não há explicações deste lado do céu para algumas coisas que acontecem e Deus não é obrigado a explicá-las a nós. E, em segundo lugar, Deus ordenou que o seu povo vivesse por promessas e não por explicações, pela fé e não por vista. E Jesus declara em João 20, no versículo 29 de João 20, que bem-aventurados são os que não viram, mas creram. Por isso, meu querido irmão, minha amada irmã, independentemente de sermos pessoas simples ou bastante estudadas, tudo o que nos cerca deve ser visto e analisado com as lentes da Palavra de Deus, a qual é um binóculo para o mundo e os valores acima dos céus. São esses valores e verdades que dão um significado todo novo à vida debaixo do sol. Eles também conferem sentido e satisfação até ao homem mais fraco e incapacitado do mundo. O conselho é: seja um sábio aos olhos de Deus e não aos olhos do mundo. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.